Chega de lamentar-nos tanto e afogarmos em pranto todo o poder da fé. É hora, é chegado o momento de colocar em prática todo o ensinamento. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Te alegra, segue perseverante, firme e confiante, os passos de Jesus. Avança, se tropeças levanta, pois o Mestre ensina a carregar tua cruz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo o mal que se faz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo o mal que se faz. Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais, muito me feri até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial, que sou condutor de um porvir de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras do elemental.
elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão, apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino, enfim. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé, por onde andará. Madre Teresa de Calcutá nos diz que a primeira forma de caridade deveria ser o sorriso. Antes do prato de comida,
Antes do cobertor, a roupa de frio, um sorriso. Antes de uma palavra de conforto ou do silêncio que ouve e dá atenção, um sorriso. Pois não nos cabe descontar no outro qualquer tristeza que porventura trazemos. Chico Xavier diz que nós espíritas temos todos os direitos de nos sentirmos tristes, de fecharmos a porta do nosso quarto e chorar, 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 mas depois secar as lágrimas, arregaçar as mangas e voltar para o trabalho com o nosso melhor sorriso. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Se eu sei é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito, 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 muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de lhe deter.
amigos queridos e colaboradores da nossa casa querida, o Centro Espírita Miguel. Gostaríamos muito de agradecer a todos que confiaram e continuam confiando em nosso trabalho, nos auxiliando com suas contribuições mensais para que a distribuição de alimentos não parasse. O nosso muito obrigado. E viemos aqui mais uma vez conversar sobre as nossas prioridades neste momento, que é o conserto do telhado, do Salão Alfredo e as infiltrações na parede da sala de corrente fraterna. Estamos em fase de orçamento, mas já sabemos que para essa realização precisamos da ajuda de todos vocês. Iniciando assim, a partir de agora, uma campanha de doações. Essas doações poderão ser feitas em nossa conta. Nós só pedimos a todos que, quando enviarem um comprovante de depósito, indicar que é para a obra do telhado, e assim que terminarmos, poderemos com certeza reabrir a nossa casa para as diferentes atividades. Juntos, somos muito mais. Que Jesus abençoe os nossos propósitos. Que assim seja. Agradecemos assim toda a contribuição recebida. O nosso muito obrigada. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao Centro Espírita Miguel. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje o nosso estudo, primeira reunião do ano, damos feliz ano novo para todos que acompanham a nossa reunião de fluidoterapia das quartas-feiras pela manhã, desejando que seja um ano repleto de saúde, de paz, harmonia, união. E assim, falando sobre o nosso estudo de hoje, daremos continuidade ao capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, onde a Kátia Mandaini, que é a nossa também trabalhadora da nossa casa, falará sobre os itens 9 e 10, o arqueiro e a trave. Que possamos aproveitar o máximo dos ensinamentos trazidos nesta manhã e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 56. Renasce agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus. João, capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascaradas de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela
aplicação da fraternidade real. O trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas se descemos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em torno de nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, companheiro, amigo, irmão de todas as horas, queridos amigos espirituais que compõem a direção espiritual do Centro Espírita Miguel, especialmente dessa reunião dedicada aos enfermos. Pedimos nesse momento o amparo e a assistência para todos aqueles corações e mentes irmanados nesse momento, vibrando com a lembrança, com o pensamento voltado para a casa espírita, para toda a acolhida que de lá certamente parte em benefício de tantos. Rogamos, Senhor, nesse momento inicial, que o estudo da manhã de hoje possa envolver a todos esses corações que estão aqui e suas famílias, seus lares, mas também aqueles que não têm quem peça por eles, que estão doentes, que estão nos asilos, hospitais, clínicas, enfim, em qualquer lugar onde haja alguém aflito, precisando renovar a sua fé e a sua esperança, a confiança de que nunca está sozinho. Que eles possam ser visitados ao longo dessa reunião por essa espiritualidade querida e que os nossos pensamentos também traduzam uma vibração de amor e paz para todos.
E assim pedimos a permissão para iniciar a reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. Bom dia, amigos queridos. Para os que não me conhecem, sou Kátia Mondaini, uma trabalhadora da Casa de Miguel. E fazendo uma autodescrição breve, eu digo que sou branca, cabelos curtos, tingidos um tom claro, uso óculos e estou sentada à frente de uma parede branca. É um grande prazer estar aqui com todos vocês pela primeira vez na reunião de fluidoterapia, rogando a Deus que nos envolva com as vibrações amorosas de Pai e também que eu consiga ser clara na exposição que me compete. Eu trago hoje, iniciando o ano de 2022, tema muito interessante do Evangelho. Está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e os itens são o 9 e o 10, que tem como título o argueiro e a trave no olho. Esse tema ele está inserido no capítulo 10, né, com o título de Bem-aventurados que são misericordiosos. E é um ensinamento que faz parte do Sermão da Montanha, trazido por Jesus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 1, 27 e 29. Quando se refere em julgar os outros, nesse sermão, Jesus nos mostra vários assuntos relacionados à ética do reino de Deus. Vocês poderão reparar que Jesus usa propositalmente a linguagem do exagero. Verão que ele não diz que a pessoa que tenta tirar o argueiro do olho do seu irmão também tem um argueiro em seu próprio olho, mas diz que essa pessoa tem uma trave em seu olho. A palavra trave, nesse texto, ela se refere a um termo grego, que significa literalmente viga, viga de sustentação. Já a palavra argueiro traduz um vocábulo grego que significa pequeno ramo seco, ou país. A ideia dessa palavra nesse texto é justamente indicar um cisco ou uma pequena farpa em contraposição a uma enorme viga. No tempo de Jesus, o comportamento do povo era exemplificado por pessoas que tentavam tirar o argueiro do olho do próximo, enquanto tinham traves em seus próprios olhos, pois julgavam e criticavam os outros para exaltar a si mesmos. A gente pode até lembrar o caso de Maria de Magdala. E hoje ainda temos esse comportamento, não é mesmo? Bom, mas vamos, a partir dessa pequena introdução, iniciar a leitura do nosso tema do Evangelho no próximo slide. Ele diz assim: por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou, como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro quando tens do teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho,
E então verás como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. A gente encontra em Mateus, capítulo 7, e os versículos são 3 até o 5. Reparem que a frase tira primeiro a trave do teu olho é um apelo contra a hipocrisia. E só para lembrar um pouquinho, hipocrisia é o ato ou efeito de simular os verdadeiros sentimentos, intenções, fingimento, falsidade. Ó, isso significa, isso fica claro, né, na realidade, nas duas perguntas que contém esse texto. Reparem só. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro quando tens no teu uma trave? Jesus usa aí uma imagem com base na figura do olho, para destacar o comportamento hipócrita que leva ao juízo errado. Nós sabemos que o olho é uma das mais sensíveis partes do nosso corpo humano. Um pequenino cisco já é o suficiente para causar um incômodo terrível. Não é assim? Então, esta sentença de Jesus, ela decorre da efetivação da lei de atração da igual espécie. Quer dizer, nós vemos no nosso próximo exatamente aquilo de que somos portadores, sejam de coisas boas ou mais. Se o que nele vemos, digo, no nosso próximo, né? Se o que vemos no nosso próximo é um defeito marcante que nos deixa indignados ou até mesmo revoltados, nos tirando do sério, né? A ponto de nos precipitarmos em acusá-lo por sua falta. Então, obviamente, isso pode ser um sinal de que provavelmente possuímos aquele mesmo defeito em grau muito maior. Muitos de nós não percebemos a trave no nosso olho e ficamos profundamente irritados com o argueiro, né, o cisco depositado no olho do nosso semelhante. Não é assim que acontece? Então vamos continuar um pouquinho mais no próximo slide. No item 10, ele traz assim: um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si e, considerando-se como uma outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho incontestavelmente o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como, de fato, um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades,
poderia ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. E aí, diante da mensagem do Evangelho que foi lida agora, né, eu pergunto a vocês: devemos então criticar os maus atos do nosso próximo? E se não fizermos críticas? O nosso próximo pararia para pensar sobre os atos que tem praticado? Ou será que a crítica apenas desperta o ódio que existe escondido no interior de cada um de nós? Parando para pensar. Receber uma crítica dói, não é mesmo? Dói mais quando vem dos amigos, não é assim? Posso dizer ainda que dói muito mais quando ela é injusta. Uma coisa que não podemos esquecer é o que parece injusto para quem é criticado, parece justo para quem faz a crítica. Mas então, como a gente pode, ou como devemos, receber uma crítica? No próximo slide, segundo uma psicografia de André Luiz, no livro Agenda Cristã, a crítica estimula. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitando igualmente, se precisamos de amigos que nos estimule, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Eu não sei se vocês já ouviram falar no teste das 3 peneiras, ou teste do filtro triplo, e que nos serve de reflexão. Eu vou mais ou menos dizer para vocês como é que é essa passagem. Um rapaz trazia um novo caso para contar a Sócrates. E ele, Sócrates, perguntou se o que ele, o rapaz, ia fazer tinha passado justamente pelo teste das 3 peneiras ou filtro triplo. Depois vocês podem buscar esse títulozinho e vocês vão encontrar mais detalhada essa passagem. E o filtro triplo era verdade, bondade e utilidade. Então, será que a gente passa o que nós vamos, antes de contar por esses 3 filtros? E Sócrates conclui que se o que o rapaz fosse dizer não é nem bom, nem útil, muito menos verdadeiro, para que dizer? Aí eu pergunto, as críticas, será que elas não deveriam também passar por esse teste? Quando
Jesus, ele nos falou do argueiro no olho, com certeza ele estava se referindo à maioria de nós. Principalmente dos que não seguem seus ensinamentos. De ver o mal nos outros como hábito que adquiriram. Até mesmo nesta frase do argueiro, estaríamos vendo o mal na pessoa que criticou primeiro. Nós precisamos, claro, né, lembrar que Jesus, ele poderia fazer isso porque ele era perfeito. E não temos dúvida disso. Mas nós deveríamos nos preocupar mais em corrigir os nossos próprios erros. Jesus, ele poderia sim dizê-lo, mas nenhum de nós teríamos autoridade para fazê-lo diante a tanta imperfeição que trazemos. A gente vê que é um ótimo tema, né? Para a gente iniciar o ano de 2022. Para adotarmos uma atitude baseada no Evangelho de Jesus, nós deveríamos antes parar para refletir. Diante de uma crítica, corrigir seus procedimentos para que aquilo não se repita. E se não a mereceu, deve compreender que todos à sua volta, que conhecem seu trabalho, sabem também que foi merecida e que cabe a Deus o julgamento final. Encerrando aí a questão. Mas se responde repetindo a frase de Jesus, estaria recusando a crítica e devolvendo o outro, numa atitude de orgulho que não se justifica. Mas essa prática, a gente pode ver que ela já está tão propagada que até quando se comenta o Evangelho, reparem que existe sempre alguém que veste a carapuça e repete a frase do argueiro. Ouvimos muitos comentários dizendo assim: fulano precisava ouvir isso. Quantos de nós já não estamos pensando dessa forma, né? Ou então assim, ó, nossa, o estudo de hoje foi maravilhoso. Pensei o tempo todo no Beltrano. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não puder ressaltar nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulgássemos? E aí a gente encontra essa resposta no próximo slide, trazido por São Luís, quando ele diz assim, ó, tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é proibido ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudica o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião geral. Bem claro aqui, não é isso? O que se está dizendo é que é natural observarmos os erros alheios sem comentários, de modo que o próximo não seja com isso prejudicado. Mas
ninguém, uma outra pergunta, ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o próximo? E ainda São Luís responde no próximo slide. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Porquanto, cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não com as mais das vezes pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. E quantas vezes, ao fazer um estudo, esse mesmo que eu estou trazendo para todos nós, que serve para mim, estamos nós mesmos sendo alertados de algo que precisamos modificar. Quantas vezes os bons espíritos nos inspiram a abrir uma página ao acaso, onde estaria a frase que alguém ou todos precisam ouvir. Ou que, sabendo a lição a ser lida na sequência, permite que certos fatos aconteçam para mostrar onde estamos errando. Mas será que essas palavras de São Luís estariam em contradição com a mensagem da indulgência? Já paramos para pensar nisso? No próximo slide, traz assim, que a indulgência é um sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outro, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Existem pessoas que criticam a todos, fazendo maledicência e faltando assim com a indulgência. Essa crítica é sempre um sinal, né, de desamor. E ao fazê-la, estamos faltando com a indulgência, sim. A crítica a que se referiu São Luís, vocês podem observar, que é de outro tipo. Ele refere-se mais aos defeitos gerais da personalidade do homem e tem por intenção geral o bem e a reforma íntima de cada um. Essa crítica é um ato de amor. Entender que o julgamento ele pode também ser válido quando a favor do progresso. O cuidado que nós devemos ter, portanto, é o de não confundir um tipo de crítica com outro, de não generalizarmos o que se diz da crítica útil para justificar a crítica danosa, de não nos ofendermos com a crítica geral, querendo dar a entender que nos foi feita diretamente com o intuito de ofender, numa espécie de chantagem emocional, para podermos aparecer como vítimas. Enfim, de não coibirmos a crítica útil por causa da crítica fútil. Passando a crítica útil pelo teste das peneiras, nós vemos que enfatizar um ponto do Evangelho que, mesmo sem o sabermos, coincide com a falta de algum irmão, podemos dizer que é uma necessidade fazê-lo para que se corrijam. Isso, na realidade, é uma pergunta. Né? É necessário fazer para que se corrija? É uma bondade a alguns irmãos que estariam sendo prejudicados? E, por fim, isso tudo é uma verdade que todos já conhecem. Então, por que escondê-lo? Quem erra, gente, normalmente já sabe que está errado.
mas não tem força para dominar os seus hábitos. Ouvindo a crítica geral, poderá fazer uma reflexão e se corrigirá. Da mesma forma, devemos verificar se também nós podemos dela estar excluídos. Quando não for verdadeira e parecer dirigida a nós, compreendamos as razões de quem criticou, mesmo quando seja por vingança. E peçamos a Jesus para iluminar esse irmão, para que não perca a oportunidade de corrigir. Evidentemente, não cabe a ninguém julgar essas questões. Somente a Deus cabe o julgamento. Vivemos num mundo imperfeito. E quando somos ofendidos, ainda reagimos. Estamos longe de nos comparar aos espíritos de Deus. Mas isso não impede que tentemos nos melhorar. E ao fazê-lo, precisamos definir sempre o que é certo ou errado, pois esse é o aprendizado pelo qual estamos passando. A verdadeira evolução só vem com a compreensão, e essa só se consolida com a experiência de nossos erros de esforço que fazemos para corrigir. Resumindo, a gente pode citar as palavras de Jesus. Podemos comentar seus ensinamentos para melhor compreendê-los? Aí sim, podemos. O que a gente não pode é recusar ver nossos próprios erros. O que vem de Jesus e dos Espíritos de Luz é perfeito, mas a interpretação que damos pode não ser a correta. Além disso, o que nos parece certo hoje poderá deixar de ser assim no futuro, quando nossa compreensão for maior. O que a gente não pode ainda é usar as palavras de Jesus para fugir à autoanálise dos nossos erros, para evitar responder uma questão, para evitar de ter que aceitar uma crítica e então daí dar início à mudança interior necessária. Nós não podemos, principalmente, ser grosseiros ao fazer a crítica, nem particularizar, com ironias, nem faltar com a educação, é claro, né? Nem mesmo polemizar, pelo prazer de polemizar. O que a gente não pode fazer também é acreditar que toda a crítica é válida e cair na maledicência, tentando denegrir a reputação das pessoas que não pensam como nós. Finalmente, devemos ficar vigilantes para não nos formarmos o hábito da crítica insistente, né? Esquecendo o que existe de bom e de belo na vida das pessoas. E aí, fiquemos atentos, tomemos cuidado. E, para finalizar, nada melhor que uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, trazido pelo espírito de André Luiz, do livro Espírito da Verdade, que ele fala assim: crítica. Se você está na hora de criticar alguém, pense um pouco antes de iniciar. Se o parente está em erro, lembre-se de que você vive junto dele para ajudar. Se o irmão revela procedimento lamentável, recorde que há moléstias ocultas que podem atingir você mesmo. Se um companheiro faliu, é chegado o momento de substituí-lo em trabalho até que volte. Se o amigo está desorientado, medite nas tramas da obsessão. Se o homem da atividade pública aparece fora do eixo, o desequilíbrio é problema dele. Se há desastres morais nos vizinhos, isso é motivo para auxílio fraterno, porquanto estes mesmos desastres provavelmente chegarão até nós. Se o próximo caiu em falta, não é preciso que alguém lhe agrave as dores de consciência.
Se uma pessoa entrou em desespero, no colapso das próprias energias, o azedume não adianta. Ainda que você esteja diante daqueles que se mostram plenamente mergulhados na loucura ou na delinquência, fale no bem e fuja da crítica destrutiva, porque a sua reprovação não fará o serviço dos médicos e dos juízes indicados para socorrê-los. E mesmo que a sua opinião seja austera e condenatória nisso ou aquilo, você não pode olvidar que a opinião de Deus Pai, de nós todos, pode ser diferente. Que possamos ficar em paz e refletir sobre os ensinamentos que Jesus nos traz através do Evangelho, das palestras, dos estudos e mensagens que abrimos diariamente. Agradeço mais uma vez a oportunidade desse primeiro estudo do ano, rogando a Deus que nos envolva com as melhores vibrações possíveis para o nosso despertar. Graças a Deus, gratidão a todos. Ao término da nossa reunião, sintonizados com a nossa casa, com pensamento elevado ao Pai, a Jesus, à Virgem Maria, aos médicos, enfermeiros, trabalhadores da espiritualidade de luz, que trabalham incansavelmente nos auxiliando, nos dando o conforto, o remédio que precisamos e merecemos. Vamos agradecer por essa manhã e pedir que possamos estar receptivos a todo o trabalho que foi feito por esses irmãos de luz que nos acompanharam, que nos protegeram e que estão sempre ao nosso lado a nos auxiliar na nossa melhoria, na nossa evolução. Graças a Deus, graças a Jesus. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Deus, Pai misericordioso, Jesus, nosso Mestre, iniciamos o nosso ano sempre com agradecimentos por tudo que recebemos em cada dia, em cada instante da nossa jornada. E ainda será pouco por todo o amparo, por toda a proteção. Agradecemos a Ti, agradecemos à espiritualidade de luz, aos nossos guias espirituais, a Miguel, a Catuíte, aos médicos e enfermeiros que trabalharam para nos auxiliar, nos dando o remédio
nos dando força, nos dando o auxílio que precisamos. E agradecidos mais uma vez, Senhor, elevamos nosso pensamento, lembrando daqueles irmãos que sofrem, que estão doentes, que estão aflitos. Lembramos por toda a humanidade, lembramos dos governantes que têm um compromisso de conduzir o povo, que eles possam estar envolvidos pela Tua luz, Senhor, e possam fazer o melhor com esse compromisso que trouxeram, e que nós possamos fazer a nossa parte, contribuindo com o melhor que temos, para que possamos ter um planeta melhor e que possamos estar em paz, como irmãos que somos, compreendendo que somos todos Teus filhos e que estamos aqui para evoluir. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, nos amparando, nos orientando e nos esclarecendo. Que tenhamos um bom ano, com muita paz e saúde acima de tudo. Graças a Deus, graças a Jesus.